Oi, hoje a gente vai ver como que a descrença alheia, ela pode intensificar e refletir as nossas próprias inseguranças, além de mostrar como que a gente enxerga as nossas próprias capacidades e como que elas são moldadas. Lembrando que esse vídeo ele é extremamente importante para você parar de ligar para a opinião dos outros e para você ter uma base a qual recorrer toda vez que você estiver se importando com a opinião alheia. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai alinhar a nossa mentalidade. Então, a gente já tem que pensar que a gente tem que ser a nossa maior torcedora. Esse tem que ser um dos maiores pilares morais da nossa vida. Por quê? Porque quando todo mundo estiver duvidando da gente, a gente tem que ser a primeira pessoa lá na primeira fileira, torcendo, batendo palma por nós, mesmo que o nosso desempenho não tenha sido tão bom quanto o esperado. A gente tem que torcer por nós, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Então, esse é o primeiro pilar que a gente tem que começar a introduzir na nossa vida. O segundo pilar é que as pessoas elas vão tentar te convencer a fazer o que elas querem que você faça. Só que é o seguinte, né? As pessoas elas não têm a visão do todo. A visão que você tem pra você, só você tem. E é difícil até da gente pegar e explicar pra alguém o que a gente imagina pra nós mesmos, o quão grandioso é, porque as pessoas não entendem, elas conseguem pensar de acordo com a própria limitação delas mesmas. Então isso fica difícil de elas conseguirem imaginar, porque elas realmente não enxergam aquilo tudo pra você. Mas você tem que imaginar o melhor. Então não adianta você se basear no que os outros propõem pra você, o que eles esperam que você faça, porque na verdade só você sabe o que você quer pra você. E às vezes o que você quer ainda é pouco porque te espera. Então você sempre tem que sonhar grande, imaginar, ir atrás e fazer mesmo que pareça impossível. As pessoas, elas desacreditam de você porque elas não acreditam nelas mesmas. E a gente às vezes tende a ouvir conselhos de pessoas que a gente nem gostaria de ser ou que nem tem o que a gente quer conquistar. Então, a gente dá muito ouvido mesmo para opiniões alheias de qualquer um e deixa ser afetado por essas opiniões, por essa descrença. Para a gente alinhar nossa mentalidade, a gente tem que saber o seguinte: a gente vai aprender a reagir a essas formas de descrença e saber, e pra gente aprender a reagir a elas, a gente tem que saber, em primeiro lugar, que a gente é sim perfeito. Eu estive pensando nisso esses dias. A gente quer ser perfeito o tempo todo, porém, a gente tem os nossos lados imperfeitos. Todo mundo, a gente pode imaginar metade metade. Metade muito bom e metade muito ruim. Então a gente é uma mistura desses dois. Se a gente ficar imaginando que a gente é só muito bom, 90% muito bom e 10% muito ruim, é uma visão otimista demais. E que aí você vai ficar preso a um apego muito grande de perfeição. Então é melhor você imaginar que é metade metade e que você pode ir desenvolvendo, melhorando a cada dia, do que também pensar, porque eu não erro e tal, porque você também não vai saber distinguir entre uma crítica que ela é construtiva de uma opinião que é meramente alheia e que quer te derrubar. Por sermos seres imperfeitos, a gente vai sim ter dúvidas. Então a gente tem que normalizar que a gente tem dúvidas, que a gente nem sempre sabe o que fazer. E isso é um traço da nossa imperfeição, porque se a gente fosse perfeito, já ia ter tudo delineado, né? A gente ia saber de tudo, ia ser tudo. Porém, as coisas não são desse jeito, e reconhecer isso vai ajudar a gente a reagir frente às pessoas que vierem falar com a gente, porque a gente pode até saber que a gente não é perfeito, mas a gente vai lidar com uma situação, por exemplo, e a gente vai pensar, embora eu não seja perfeito, eu tô dando o meu melhor, eu sei que eu vou conseguir a longo prazo, vou continuar tentando. Lembrando que eu não sou perfeita. Porque senão você pode ter uma reação do tipo: quê? Ela falou isso pra mim? Eu não acredito, porque eu dou o meu melhor e não sei o quê. Não. E eu sei que eu não sou perfeita, porém eu sei que eu tô no meu caminho. Entende o que eu quero dizer? Agora vamos para a parte das reflexões. Como que a descrença alheia reflete os seus próprios medos e inseguranças? Porque o que acontece? Se alguém chega para você e fala uma coisa e o medo que você tinha acentua, ou seja, você liga demais porque aquela pessoa falou, significa que aquilo já era uma vulnerabilidade sua, já era uma insegurança que você tinha. Então, quando alguém vier te falar alguma coisa, você tem que começar a ficar atento pro
pro que te afeta mais e o que te afeta menos, porque provavelmente aquilo já é uma ferida sua e que a partir da sua reação que você vai ter o controle da situação para poder diminuir o tanto que aquilo te afeta. Por exemplo, vamos supor que alguém falou assim: você não é boa no que você faz, Laura. Você tem que parar de fazer os seus vídeos. E aí, nossa, ou eu posso ficar, nossa, realmente, eu sabia que eu não era boa o suficiente e tal. Eu sabia, eu não devia nem ter começado. Ou eu posso reagir, realmente, eu tenho muito que melhorar, como eu disse, eu não sou perfeita, porém eu não concordo com o que essa pessoa falou, não. Eu vou continuar fazendo aqui porque eu sei que quanto mais eu faço, mais eu melhoro. Então, essa pergunta é para você ficar atento ao que você já nutre internamente. Antes da pessoa vir e te criticar quanto a isso, já era uma coisa que estava pré-estabelecida, já existia em você. Aquilo lá foi só um gatilho para despertar um monte de emoções negativas e tal, mas não veio propriamente dizendo daquela pessoa, não foi ela que te causou aquilo. Você, às vezes, já estava tendo aquele diálogo, se contando essa narrativa há muito tempo, só que você não tinha como admitir ou culpar a si mesmo. Essa é até uma ótima oportunidade para você culpar o outro, sendo que, como que eu tenho me tratado? Como que tem sido a minha crença com relação à minha capacidade? Será que eu tenho confiado realmente em mim? Porque senão, qualquer coisinha que a pessoa falar, vai vir e vai me abalar mesmo? Essa pergunta é mais para eu ir tomando consciência do que me afeta, do que não me afeta e como que eu posso fazer para lidar com determinadas situações. Pergunta número 2. De que maneira a reação dos outros com relação ao seu potencial está moldando as suas crenças e a sua forma de enxergar a si mesmo? O que acontece? Quando as pessoas elas tocam em feridas antigas ou crenças que a gente tem, a gente volta, é como se a gente voltasse a ser uma criança. A gente sai do nosso papel de adulto, de maturidade e começa a ter o filtro da criança, enxergando tudo de forma distorcida. O que a criança faz? Ela absorve e internaliza tudo que acontece ao redor dela. E quando alguém vem com uma crítica negativa, alguma coisa, alguém não tá valorizando o potencial que você tem, se você internalizar essas opiniões externas e ficar trazendo isso pra você como se fosse seu, você vai começar a mudar suas crenças, mas não a partir do que você realmente acredita, mas a partir do que os outros estão delimitando pra você que você acredite sobre si mesmo. Tá vendo tanto que isso é injusto? As pessoas elas estão delimitando pra você o que você tem que acreditar sobre quem você é e o que você é capaz de fazer, sendo que quem realmente sabe disso? Será que são as pessoas de fora, que veem partes da sua vida, que veem pedacinhos, ou você mesmo que é o todo? Então a gente tem que parar e refletir sobre isso. Como que eu tô deixando que as pessoas moldem as minhas crenças? Só com a descrença delas, só com o que elas vêm e falam pra mim. Como que eu tô deixando que isso realmente afete as crenças que eu tenho sobre mim mesmo, sobre as minhas capacidades? Pergunta número 3. De que forma a sua identidade e o seu senso de propósito são afetados quando você prioriza os desejos e as necessidades dos outros ao invés das suas próprias necessidades e desejos? Então, eu vou te dar um indício aqui do que pode ser, mas eu quero que você pense e reflita sobre o que faz sentido pra você. Por quê? Porque às vezes as coisas elas ficam tão na cara da gente. É claro que isso vai me prejudicar, sim, mas de que forma? Eu quero que você identifique, porque aí você vai pensar 2 vezes antes de fazer algo que realmente te prejudique. É sobre colocar limites mesmo. Você vai pensar: nossa, vai doer pra mim falar não pra essa pessoa, pra algo que eu não quero fazer. Porém, quando eu faço isso, eu respeito a minha própria opinião, os meus sentimentos, os meus desejos, e eu começo a crescer no meio disso. Por quê? O que acontece? Um dos indícios do que pode acontecer se você ficar cedendo demais e fazendo o que os outros querem, ao invés do que você quer pra você mesmo, pra sua vida, é que a sua identidade ela vai começar a sumir. Ué, se você só faz o que os outros querem, quem é você no final das contas? O que você quer? Quais são os seus desejos? Você meio que se perde no meio daquilo tudo ali. Então você começa a ficar insatisfeito. E como é que você vai ser realizado de forma profissional, pessoal, sendo que você viveu uma vida com base no que os outros queriam pra você? O outro, ele tá lá, ele tá vivendo a vida dele
com base no que ele acha. Agora, como que o outro ele quer ter duas vidas? Ele quer ter a dele e ainda controlar a sua? Então, quem tem que colocar o limite disso é você. E aprender a falar não, né, gente? E, Laura, como que eu aprendo a falar não? Gente, tem coisa mais simples do que você falar essa única palavra e se desafiar a falar ela. Na oportunidade que você tiver, falar não pro outro e sim pra você mesmo quando isso for legítimo. Eu já expliquei a diferença entre servir às necessidades e servir às vontades das pessoas. A gente deve sim servir às necessidades, o que é necessário ali, básico para uma amizade, por exemplo, mas não ficar servindo às vontades. Vontades, mais ou menos, a gente tem que seguir as nossas, para que a gente tenha e forme um senso de identidade. Lembrando, gente, que são vontades, coisas que fazem bem pra gente. E não, seguir a vontade, hoje eu não quero treinar, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu não quero fazer aquilo. Aí você vai ficar acomodado. Então, saiba diferenciar uma coisa da outra. Não escuta o que você quer ouvir do jeito que você quer, não. O que eu tô falando é que você tem que aprender a fazer bem pra você mesmo. Ponto. Então, use a vontade que você tem em si pra despertar esse aspecto. E não pra se atolar. O outro não me atola, então você vai pegar e vai começar a se atolar? Não faz sentido, né? Pergunta número 4. Qual que é o papel das expectativas sociais e familiares na nossa formação de valores e tomadas de decisões pessoais? Ou seja, a gente tem que prestar atenção para uma coisa que é importante. A gente sabe que a família ela é a primeira instituição da nossa vida. Então, ela meio que dá uma base para a gente seguir. E essa base, muitas vezes, é seguir a expectativa ou da própria família ou as expectativas sociais. Então, tanto as expectativas sociais quanto as familiares, um é uma escada para o outro, que é como se a gente tivesse que servir ou um ou outro, ou com a gente aprende a fazer os dois. Então, na nossa formação de valores, elas vão influenciar de forma que vão deixar claro pra gente o que é aceitável e o que é desejável. E, além disso, vai fazer de tudo para que a gente supra essas expectativas. Porém, apesar de montar ali mais ou menos uma estrutura para direcionar as nossas escolhas, que é o que eu falei que acaba sendo mais fácil a gente seguir o que o outro delimita pra gente, então ela forma essa estrutura a ser seguida, ela faz com que a gente perca a nossa própria autonomia, o nosso poder de decisão e fazer as coisas que a gente quer. Então, de que forma que essas pressões sociais, expectativas familiares têm moldado a sua forma de tomar decisões e também a sua formação de valores? Eu quero que você pense aí e anote. Como forma de solução, eu trouxe as seguintes sugestões de estratégias que você pode aplicar para você começar a ir resolvendo isso aos poucos. Bom, primeiro de tudo é usar a opinião alheia como combustível. Você tá falando que eu não vou conseguir? Que eu não devo ir por esse caminho? Não, eu vou ir e eu vou te mostrar. Você vai ver, eu vou fazer isso dar certo. Você vai ver uma coisa só, viu? Eu não tô fazendo isso daqui por você, não. Mas lá na frente, isso daqui eu vou saber que eu consegui transformar essa mensagem negativa que você me trouxe em algo positivo pra minha vida. Porque é igual aquilo, né? Que eu já falei isso antes também. Que você tá malhando e a pessoa te machucou, por exemplo. Aí, só de raiva, você vai fazer um monte de força ali. Nossa! E vai passar do sentimental pro físico. Então, é um treino também. Quando a pessoa ela vier te falar coisas negativas, você aprender a converter em combustível. Como que você faz isso? É uma mudança na forma que você vê o que a pessoa fala. Você vê aquilo como uma coisa pra te puxar pra baixo, como um ponto final, tipo assim, aquela pessoa falou aquilo, então é aquilo e ponto, ou você vê aquilo como um desafio. É? É isso que você pensa? Você não sabe do que eu sou capaz. Você não tá entendendo, você não tem a visão do todo. Não que você deva mostrar, provar pra alguém, mas você vai fazer isso porque isso é bom pra você. Você vai pegar uma coisa ali, a pessoa já jogou na roda mesmo, já pega aquilo como combustível. Se não quiser, não pega. Mas é uma das estratégias que você pode utilizar. A segunda coisa é estabelecer limites. Muitas pessoas, elas acham que elas podem falar qualquer coisa sobre a gente, com a gente e sobre a gente. Por ter um grau de parentesco, por ser amigo. Mas, não é assim que funciona. Não, se você escolher que não seja assim.
Ué, a pessoa vai chegar, vai ficar te desmotivando, falando, não, isso daí não é pra você, você já tá vendo o resultado. Ué, calma lá. Às vezes a gente tem que dar um chega pra lá, não de forma grossa, porém, falar, não, eu realmente não aceito que você fale assim comigo, eu não preciso de ninguém que me desmotive nesse momento, eu acredito em mim, então tá tudo bem, mas você não precisa depositar suas próprias inseguranças em mim, porque se você não acredita no que eu faço, provavelmente é porque você não acredita nem em si mesmo, então é dar um chega pra lá mesmo, impor limites, quando a pessoa vier te falar, você não pode ficar rendendo, mas eu acho que eu vou conseguir sim, e tal, porque eu fiz isso, eu faço isso, você não tem que ficar se justificando, entendeu? Você vai conseguir porque você tá correndo atrás do seu, e não porque você tá se justificando, e você vai convencer a pessoa de que você realmente consegue. Não, essa pessoa, ela não, nem vale a sua justificativa. Porém, ela tem que ter um limite, senão ela vai se achar no direito de ter essa liberdade de toda vez que ela tiver uma própria frustração, uma insegurança, ela projetar isso em você. Às vezes a pessoa ela nem quer o seu mal, mas às vezes ela quer. A terceira estratégia que eu trouxe é você chamar o seu adulto interior para lidar com a situação. Lembra que eu falei no vídeo que a gente lida com as questões como se a gente fosse uma criança? Quando toca na nossa ferida, a gente entra nesse modo criança. E não é, por exemplo, não é que você fica infantil, é que a sua visão fica infantil, a sua escuta fica infantil. Aí você não consegue lidar bem com as coisas da forma que deveria. Ao invés de você reagir de forma reativa a determinada coisa, primeiro, tenta chamar o seu adulto interior. Fala tipo assim, calma, eu tô no meu modo maduro agora, eu tô no meu modo adulto ou a criança que tá em mim? E você tem que ir aprendendo a identificar quando que a sua criança ela aparece e quando que o seu adulto tá presente. O seu adulto é o seu lado mais racional. Ele sabe tomar decisões de forma mais imparcial. Então, é como se você desse uma afastada da situação para olhar ela, ao invés de estar muito imerso nas suas dores e no que a pessoa tá te falando, e aí só dói mais, então aí você não consegue reagir da melhor forma. Por isso, chamar o seu adulto interior para lidar com a situação. E para chamar ele é fácil. Eu tenho alguns vídeos sobre criança interior que você pode assistir, caso você tenha dúvida, e também você pode deixar seu comentário aí, que eu tô sempre respondendo e a gente vai nessa luta juntos. E a quarta e última dica que eu trouxe pra gente começar a aplicar hoje mesmo, sabe? Eu não quero esse negócio de, então amanhã eu faço. Agora, meu filho, agora! Que é você começar a fortalecer a autoconfiança que você tem nas suas próprias decisões. Ué, você não tomou aquela decisão? Você não falou que ia fazer aquilo? Você não pensou e percebeu que determinada coisa era o melhor pra você? Então por que você vai abrir mão por causa de alguém que nem pensou, nem teve esse momento de reflexão que você teve, nem vive a vida que você vive? Por que você vai abrir mão disso por causa de uma opinião alheia? Então é você começar a fortalecer, não, peraí, eu me comprometi com essa decisão, eu falei que eu ia fazer, eu vi que isso era melhor pra mim, portanto eu vou fazer. Não importa que o outro ele venha, que ele fale, porque eu sei que isso é o melhor pra mim. E aí entra no nosso ponto de mentalidade que eu tinha falado lá no primeiro capítulo, sobre a gente ser o maior torcedor da gente, mesmo quando as coisas elas não estão indo bem, você tem que estar lá. Sabe esses treinadores que estão vendo, tipo assim, falta uma abraçada pro cara chegar no final da piscina pra ganhar o campeonato, tá lá o treinador, vamos, você consegue, vai! É isso que você tem que fazer com você mesmo, não é só estar com você nos tempos bons, porque isso é muito fácil, né? Então, seja sua maior torcedora. Esse é um dos maiores lemas do canal, então esteja lá por você, tá? Não se decepcione. Gente, vocês são vistos, vocês são amados, muito obrigada pelo espaço de fala, sou muito feliz por ter vocês aqui, viu? Beijão, fica com Deus.